da minha salvação. Graça e paz, boa noite a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um culto online para a glória de Jesus. E eu quero convidar você a participar conosco nessa noite. A palavra será breve, mas eu creio que vai tocar o seu coração. Me convidar a orar junto conosco. Você que faz parte da Igreja Shekinah, você que também não faz parte, mas que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa ir de encontro ao seu coração nessa noite. E nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nessa noite fervorosa, em que o teu Espírito Santo fala com cada um dos teus filhos, que tu venhas derramar a tua unção e o teu Espírito Santo. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos permissão para adentrar no Santo dos Santos, porque a tua graça nos concede nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance cada coração que está ouvindo, cada coração aflito, necessitado e que deseja ter um encontro real contigo. Pai, obrigado pelos teus filhos, obrigado pela tua igreja que se mantém de pé, firme, clamando a presença do teu Espírito Santo. E nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, onde tiver alguém ouvindo essa palavra, que o teu Espírito Santo fale, que o teu Espírito Santo trabalhe nos corações, para a glória do teu nome. Amém e amém. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre ser bem-aventurado. E quando nós falamos de bem-aventurados, é claro que nós vamos falar das bem-aventuranças que a palavra nos diz. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 8. Mateus, capítulo 5 e versículo 8. O versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E nessa noite nós vamos meditar nessa palavra, porque estamos vivendo em um período de pandemia, onde todas as pessoas, se você for olhar o Facebook, se você for olhar o status, todas as pessoas estão praticamente convertidas com palavras. Se você for observar, são conselhos e mais conselhos nos grupos das igrejas, pessoas dando conselhos, mas nessa noite eu quero lhe convidar a seguir os conselhos. Eu quero lhe convidar a seguir os conselhos, não conselhos humanos, mas os conselhos daquele que tem a vida eterna. E o que significa ser puro de coração para você? E por que devemos ter um coração puro? E o que é ter um coração puro? Deus, ele, na sua infinita bondade, ainda no Antigo Testamento, ele criou o Jardim do Éden, criou Adão e Eva. E lá ele colocou esses dois seres para fazer parte daquele cenário onde ele disse que eles dominariam todas aquelas coisas. Mas o que aconteceu é que a vontade humana prevaleceu e por conta do livre-arbítrio, Deus deixou com que Adão e Eva fizessem a sua escolha. E nós também não é diferente. Hoje nós podemos escolher, nós podemos decidir se nós vamos ter o nosso coração puro ou não. Eu observo algumas pessoas assim que muitas vezes são críticas para com cristãos e elas fazem algumas observações às vezes bastante duras
quanto à pureza do coração, mas nós observamos também pessoas que aparentemente têm um coração puro, mas a sua raiz ela é má, a sua raiz ela é cruel. E Jesus também, ele passou por esses momentos, porque a Bíblia diz que quando ele começou a pregar o Evangelho, e existia a lei naquela época, e chegou um momento em que Jesus, ele foi pregar, e como todos sabem, curar os sábados, fazer alguma coisa nos sábados, existia a lei. Então as pessoas não podiam fazer nada no sábado, e Jesus quebrou um protocolo. Ele curou um cego no templo no sábado. E a Bíblia diz que Deus, ele sonda e conhece os nossos corações. E naquele momento, aqueles fariseus começaram a indagar, começaram a fazer várias perguntas. E alguns disseram: esse homem só pode estar endemoniado, porque ele diz que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. E essas palavras que ele fala e o que ele fez agora não condiz com a lei. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 10 e no versículo 20, que diz assim: diziam outros essas palavras, demônio, e perdeu o juízo, por que o escutais? E naquele momento eles começaram a dizer que Jesus estava endemoniado. Parece até brincadeira, né? É algo às vezes cômico quando nós estamos falando dessa passagem, porque Jesus, ele não estava preocupado em provar a sua santidade. Jesus não estava preocupado em que as pessoas vissem ele como o santo, mas a sua essência era e é santa. E os fariseus, eles continuaram ali a se perguntar, a indagar: esse homem, ele deve ser louco? E a Bíblia diz que as obras, elas não salvam, e Jesus estava ali fazendo essa obra de curar esse cego no templo, no sábado, onde não era comum isso acontecer. E nós observamos já para esse século algumas coisas que têm acontecido. Como vocês sabem, todos sabem, as igrejas, os templos fecharam as portas, e nós estamos vivendo esse momento difícil, onde os cultos são feitos online, as ofertas, os dízimos, eles são colhidos de formas diferentes, onde muitas pessoas já não têm mais aquele compromisso com o Senhor Jesus, mas ainda há aqueles que estão aguardando a volta de Cristo, ansiosos, esperando pelas bem-aventuranças. E uma palavra que me chamou a atenção foi sobre nós termos o nosso coração limpo, porque a Bíblia diz que aquele que tem o coração limpo, esse verá a Deus. Então, meu irmão, não é tempo de nós ficarmos com raiva, magoados, nos alimentando de rancor, mas é tempo de nós avançarmos, dobrar os nossos joelhos, orar e clamar. Eu ouvi uma palavra do Kleber Lucas há algum tempo, em uma canção em que ele diz: é tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, onde Deus, ele está nos chamando a reconstruir o templo. E talvez você estava pensando: mas o templo é a igreja, é o prédio. O templo é exatamente o que está acontecendo. São as nossas famílias que precisam ser restauradas, que precisam ser restabelecidas pelo poder do nome de Jesus. E ainda que as igrejas, que os templos não se abram mais, a igreja de Cristo, ela vai permanecer de pé. A igreja de Cristo, ela vai permanecer caminhando firme, crendo nas promessas de Jesus. E não espere, porque a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque nós íamos vencer
Assim como Jesus venceu, ele também passou por momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Mas mesmo assim o Senhor permaneceu fiel no seu propósito. O Senhor permaneceu fiel na sua missão. E qual é a missão do cristão? Qual é a sua missão diante dessa sociedade que muitas vezes se encontra apavorada, que muitas vezes se encontra aflita? É pregar o Evangelho a toda criatura e manter o seu coração limpo para que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Será maravilhoso esse dia em que nós vamos nos encontrar face a face com Ele. Será maravilhoso esse dia em que nós vamos estar diante dEle. E a Bíblia diz que todo olho verá. Hoje está sendo postado um vídeo onde algumas pessoas foram ao centro dobrar os joelhos. E a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Mas ainda falta você. Ainda falta você dobrar os seus joelhos, parar de brincar, olhar para tudo que está acontecendo. Não é uma questão de política, mas é uma questão de cristianismo. Jesus está às portas. Jesus vai voltar a qualquer momento. E tudo que Ele quer é a sua igreja preparada. Tudo que Ele quer é esse novo tempo nas nossas vidas. É tempo de nós nos reconciliarmos com nós mesmos. Tempo de nos reconciliarmos com os nossos familiares. Tempo de nos reconciliarmos com o Pai. E hoje eu estava lendo um livro lá no meu trabalho. E esse livro falava sobre a redenção de Cristo. Sobre como é que depois que Jesus veio à Terra, nós somos redimidos através da sua morte. Deus, o propósito dele sempre foi que nós vivêssemos uma vida abundante. Mas por conta dos nossos pecados, fomos consumidos muitas vezes. E quando ele criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden ainda, ele fez aquele jardim perfeito. Fez um homem perfeito, fez uma mulher perfeita. E conforme o tempo foi passando, o pecado foi entranhando dentro de cada um deles. E essa geração de pecado foi passada. E chegou um tempo, e eu estava lembrando desse tempo em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas postam lá as imagens do carnaval, onde aparece o demônio carregando a figura de Cristo. Aparece a mãe de Jesus sendo uma prostituta, enfim, uma infinidade de coisas. Mas não é sobre isso que eu quero lhe chamar a atenção. Eu quero lhe chamar a atenção que quando Deus percebeu que essa sociedade estava dominada pelo pecado, então ele disse: agora eu vou enviar o redimir o pecado de todos. E naquela época, ainda no Velho Testamento, as pessoas quando pecavam, elas preparavam um animal, e a Bíblia diz que era um animal imaculado, um animal sem mancha, sem nenhum, ele não podia ser aleijado, ele tinha que ser um animal perfeito. Então eles ofereciam em sacrifício a Deus para redimir os seus pecados. Mas como a sociedade foi se dominando por esse pecado, chegamos então a Sodoma e Gomorra, onde as pessoas já não sabiam mais o que era ter um coração limpo, onde as pessoas já não sabiam mais o que era ter um coração puro diante do Senhor. Então ele disse: eu vou enviar o meu filho, e o meu filho vai morrer na cruz do Calvário por toda essa humanidade. E assim aconteceu. E agora nós vivemos no século 21. Vivemos pela graça, onde nós não precisamos mais matar um animal, onde nós não precisamos mais fazer aqueles sacrifícios. E a única coisa que Deus pede de nós é o nosso coração. E os sacrifícios, eles se simplificaram. Hoje, para muitos, é muito difícil frequentar uma igreja, é muito difícil ofertar, é muito difícil dizimar, é muito difícil comungar, estar junto ali com os irmãos, porque muitos dizem: porque os irmãos são problemáticos, porque a igreja é cheia de fofoca, porque a igreja é cheia daquilo. E muitos estão se esquecendo do sacrifício de cruz. Muitos estão se esquecendo do propósito da morte de Jesus na cruz, para que os nossos pecados fossem redimidos, para que nós tivéssemos todos os dias a graça nos alcançando, que todas as manhãs a graça do Senhor Jesus penetrasse no nosso coração. E agora estamos vivendo novamente uma sociedade corrompida pelo pecado,
onde as pessoas estão vivendo como se Cristo não viesse mais. Não se esqueça que ele disse que ele ia, mas que ele voltaria. Assim como ele disse um dia para os seus discípulos, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E muitos até não acreditavam. Muitos até duvidaram daquela palavra. Mas sabe o que foi que aconteceu? Ele voltou para eles. E tudo que ele pede de nós é um coração puro, é um coração limpo. Então nessa noite, se você ainda tem alguma reserva, alguma mágoa, eu trabalho em um hospital e a gente vê constantemente casos de câncer. E os médicos, eles as mágoas. Então se você tem alguma mágoa, de alguma forma é um câncer que ainda está entranhado dentro de você. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus, você será liberto. Mas é preciso você crer. É preciso você entregar a sua vida a Jesus. E o que eu preciso fazer para entregar a minha vida a Jesus? Me arrepender dos meus pecados. Sabe, irmãos, quando nós conversamos com as pessoas, elas dizem assim: ah, tu pensa que é fácil? Tu pensa que é fácil? Até parece assim que nós que vivemos dentro da igreja somos super-homens e super-mulheres. Nós somos iguais a você. Nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos pecados, mas nós nos arrependemos, pedimos perdão do Senhor